ouvir agora o nosso deputado Paulo Gamini, mas também queremos anunciar a presença do nosso querido Henrique Mizasi, não é isso? Logo, logo também vai dar a sua colaboração. Paulo. Agora sim. Bom, primeiro, boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, meus colegas deputados, aqui que estão presentes aqui no plenário, também aqueles que estão em casa, que eu não sei exatamente quem é que está aqui participando pelo Zoom, a gente não tem acesso aqui, né, pelo Zoom. Agradeço a oportunidade ao Dr. Jaziel, não só parabenizando pela organização do evento, mas também por ter me convidado aqui para falar algumas palavras. Confesso, não sou um grande especialista do assunto, mas como um defensor da liberdade, né, principalmente como líder do Partido Novo, que defende essa pauta, defende a liberdade, liberdade dos indivíduos e liberdade também das famílias optarem por esse modelo. Eu confesso, doutor Jaziel, que eu, em condições naturais de temperatura e pressão, sem nenhuma condição anormal ou nenhuma situação adversa, eu acho que eu não optaria pelo homeschooling como a opção para os meus filhos, que eu não tenho filho hoje, então falo isso sem tanta propriedade, mas como alguém que imagino, sim, entendo aqueles que defendem que a escola é um ambiente de troca, um ambiente de interação entre crianças e com outras pessoas. Eu acho que faz sentido esse argumento. Porém, isso não pode ser um argumento para privar a liberdade das famílias optarem para aquilo que é o melhor para os seus filhos. E a deputada Júlia Lucy, que me precedeu, minha colega de Partido Novo, disse até uma fala recente de um outro deputado, outro congressista, não lembro agora se era um deputado ou um senador, que falou que a criança é propriedade do Estado. Isso é um grande absurdo. Isso é um grande absurdo. Confesso que também não acho que seja propriedade da família, mas a primeira pessoa que tem que prezar pelo bem-estar, pela educação e pelo futuro da criança, do jovem, é a família. Sem dúvida nenhuma. O Estado, quando tem que intervir, e olhe lá, tem que ser na exceção e não na regra. E a exceção tem que ser tratada como exceção e não como regra. E aqui a gente está falando também de uma situação em que eu não vejo nenhum mal, caso a família opte pelo ensino em casa, pelo ensino conhecido como homeschooling, né? Uma palavra que vem do inglês, que a gente acho que não traduziu ainda, educação domiciliar. Meu amigo deputado Henrique Mizasi aqui, líder do PV, acabou de me corrigir, obrigado, Henrique. E a gente está vivendo um momento que é muito oportuno esse debate. É muito oportuno porque estamos justamente nesse momento discutindo a volta às aulas por conta da pandemia. E eu que sou do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro em especial, que a prefeitura havia decidido autorizar a volta às aulas para as escolas particulares e o judiciário decidiu que não poderia voltar. E um dos argumentos, alguns argumentaram por conta das condições de risco, por conta da pandemia, que eu entendo que existem sim, mas também pela questão de desigualdade entre os alunos, porque você permitiria a volta para as escolas particulares e não permitiria para as escolas de ensino público, porque a prefeitura não tinha condição de retornar com as aulas do ensino público. E aí eu me pergunto, há igualdade no Brasil hoje? Não há. O Brasil é um país desigual, realmente, com vários problemas estruturais. E não é dessa forma que a gente vai combater a desigualdade. A desigualdade tem que ser combatida, principalmente na entrada, no acesso, inclusive, à educação básica. E eu acredito, sim, que se a família entende que o homeschooling é a melhor forma para aquela família, para aquele aluno, para aquela criança, aquele jovem, ela tem que ter essa liberdade. Há outros argumentos que tratam, dizendo que o Brasil tem muitos problemas na educação e que esse não seria um tema prioritário. Concordo plenamente que a gente não vai resolver o problema da educação básica no Brasil permitindo o homeschooling. Não é a solução, não é a bala de prata e não vai resolver o problema de todas as famílias. Porém, se há famílias que podem ser atendidas por esse modelo, por que proibi-las?
por que impedir que isso aconteça? E o problema, a solução dos problemas do Brasil, ela não existe uma solução única. São várias soluções, são vários problemas. E a gente não pode dizer que não pode tratar um problema porque há outros problemas mais importantes na frente. Temos que tratar e endereçar todos os problemas. E se a gente tem condição de endereçar esse problema, por que não endereçar esse problema agora e tratá-lo agora? E as mesmas pessoas que hoje dizem que o homeschooling não serve, são pessoas que estão dizendo que não deveríamos voltar às aulas. Olha que incoerência. E que o ensino à distância, que hoje está sendo feito parcialmente, porque nem todos os alunos conseguem ter acesso ao ensino à distância, resolve o problema. Ué, resolve na pandemia, mas não resolve em outro momento? É claro que a gente tem que se preocupar com o modelo, é claro que a gente tem que se preocupar se realmente a criança que está em casa estudando pelo homeschooling vai estar de fato estudando. É claro que o debate ele é saudável e que podemos sim debater até onde o Estado deve ir para garantir que a criança, que a família optou pelo homeschooling, está de fato estudando. Qual o nível? Eu acredito sempre que é o mínimo possível de intervenção do Estado na vida das pessoas e na vida também da sociedade como um todo. Porém, eu entendo também que a gente está falando de crianças. E quando a gente fala de criança, sempre entra um pouco mais o debate, porque a criança não tem a capacidade, o discernimento de tomar decisões por conta própria. Por isso, sim, a gente, mesmo liberal, às vezes aceita uma intervenção um pouco maior do Estado quando se trata da vida, da segurança de uma criança. Esse mesmo debate a gente fala, por exemplo, no debate do carro, da cadeirinha, por exemplo, né, que é um debate complexo, um debate polêmico, mesmo para um liberal que acha que o Estado tem que intervir o mínimo possível na vida das pessoas. Mas somos, sim, favoráveis e defendemos, sim, que essa possibilidade exista e que as pessoas tenham essa liberdade. E, é claro, sempre com responsabilidade. Liberdade vem sempre junto à responsabilidade, principalmente quando a gente fala das crianças do Brasil. E um país em que tem um nível de educação tão ruim, tão fraco, como é que a gente pode dizer que o homeschooling vai ser pior do que o nível atual da educação brasileira? Como é que a gente vai defender isso? Como é que a gente vai acreditar que um pai, uma mãe, ou qualquer que seja a estrutura familiar, vai prover para a criança uma educação pior do que a que hoje é oferecida pela educação brasileira? Eu não posso acreditar nisso, por isso também defendo sim que as pessoas tenham essa possibilidade. E mais uma vez, aí eu deixo claro que não sou pai ainda, espero ser um dia, e não sei se eu optaria, como eu falei, fora em algumas condições, pelo homeschooling. Mas eu gosto e quero garantir o direito daqueles que tenham essa opção, possam ter a liberdade de optar por essa solução para a educação dos seus filhos e das suas crianças, dos seus jovens, da sua família. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Acho que o debate ele é fundamental nesse momento e eu acho que a gente tem que realmente provocar isso agora. Se esse modelo está funcionando, mesmo de forma precária no meio da pandemia, até porque as soluções foram criadas de forma repentina, sem o devido preparo por conta das necessidades da pandemia, como podemos ser contra desse modelo daqui para frente? Então, vamos debater, vamos trazer o tema à tona e vamos aprovar, sim, o homeschooling para o Brasil e para que a gente consiga ter mais essa solução. Não é a única, não é a definitiva e, com certeza, não é a única solução para os problemas da educação no Brasil, mas eu acho que é uma solução que pode, sim, ajudar a melhorar a vida das crianças e, no mínimo, dar liberdade para que as famílias decidam o que é melhor para suas crianças. Obrigado, doutor Jaziel, obrigado também a toda a equipe que organizou esse seminário, parabéns pela iniciativa e conte com a gente, conte com o Novo, que defende sempre essa liberdade para o indivíduo. Obrigado.